Sou o professor Clóvis Jair Frunzel e vou conduzi-lo neste vídeo em mais uma oportunidade para você, aluno do curso de Teologia da UBRA, de fazer um curso de extensão, né? Esse vídeo é especialmente dedicado aos alunos da Teologia da modalidade EAD, da graduação, e também aqueles alunos da pós em Teologia e Bíblia que não estão nas proximidades aqui de Canoas e de São Leopoldo. Aos alunos do presencial, tanto da graduação como da pós, já estão automaticamente próximos dessa atividade, né? E eu destaco aqui então um convite, uma parceria entre o Seminário Concórdia e o curso de Teologia da UBRA para você, aluno que mora longe do nosso contexto, certo? O nono simpósio é uma oferta então do Seminário Concórdia, nono simpósio internacional de Lutero, com o assunto Lutero e a política. Tá? Eu quero então conduzir você nessa abertura, né, onde eu quero destacar alguns elementos do simpósio que vejo que são importantes para ajudá-lo a decidir a participar neste momento. Destaco também que todos os links que eu vou usar da internet estarão na descrição deste vídeo abaixo e você poderá então acessá-los com facilidade clicando em cima dos devidos links. Vamos então falar sobre o simpósio de Lutero, o nono, tá? Ele é realizado pelo Seminário Concórdia, com quem o curso de Teologia da UBRA tem parceria. O público-alvo então são pastores, líderes religiosos, leigos e alunos dos cursos de teologia. E aí nós nos encaixamos dentro da promoção, então, de uma investigação acadêmica séria no pensamento de Lutero, com o objetivo de trazê-lo para os dias atuais. O nono simpósio tem então a temática sobre Lutero e a política e vai ocorrer nos dias 4 a 6 de julho de 2023, nas dependências do Seminário Concórdia em São Leopoldo, e também terá sua transmissão online, né, para quem se inscrever. É importante observar que essa transmissão não será aberta para todo mundo. É necessário fazer a inscrição, estar vinculado e poderá participar. A inscrição vai até o dia 29 de junho. Tá? O investimento é de R$ 180 para a inscrição. E aqui temos um benefício da parceria entre o Seminário Concórdia e o curso de Teologia da UBRA. Pastores eméritos e seminaristas e alunos do curso de Teologia da UBRA pagam apenas R$ 30, certo? E aí nós temos então a inscrição online, bem como a forma de pagamento dessa inscrição, né, facilitando a nossa caminhada, certo? Destaco também que esse simpósio tem um valor interessante de 20 horas, valor no sentido de compor uma atividade de extensão que você queira ter, né, especialmente você, aluno da graduação, precisa de 200 horas de atividades complementares, e aqui terá então a oportunidade de já ter 20 horas depois de participar deste simpósio, né, como uma atividade de extensão. Então vamos lá destacar alguns elementos importantes que são necessários, né, para nossa opção desse simpósio, participar do simpósio. Vamos falar um pouquinho então da agenda. Ele começa na terça-feira à noite, 19 horas, com o culto, e logo após o coquetel do lançamento do livro do 8º simpósio. Na sequência, nós temos no dia 5 de manhã, além do devocional de abertura, a primeira palestra com o Dr. Joel Bilerman, de St. Louis, Estados Unidos, Lutero e os Dois Regimentos. Logo mais, falarei um pouquinho mais sobre a biografia do Bilerman e sua produção teológica que nos interessa. Essa é a primeira manhã. Depois nós vamos para a tarde, do primeiro dia, onde nós teremos uma palestra com o egresso da UBRA, da graduação e da pós, que hoje é capelão da UBRA, né, no Colégio Cristo, né, de Canoas, tá? Ele é então um funcionário da universidade, é interessante, ele está com a gente, egresso da graduação
egresso da pós, né, e também estará participando nesse momento. Uma outra palestra, Alan Breda, tá, o Alan First é o primeiro, depois o Alan Breda, na tarde do dia 5. Tá, o Alan Breda também é egresso da graduação e da pós, né, da UBRA, e é pastor em Porto Alegre, certo? Ele vai tratar sobre a autoridade como repressora do mal em Lutero e hoje. No último dia, na quinta-feira, nós teremos uma palestra com o professor Ricardo Ritt, né, o governo como promotor da justiça social e econômica. Falamos um pouquinho mais sobre ele lá na sequência. Ainda na mesma manhã, dia 6, na quinta de manhã, nós temos um advogado, Jean Regina, a igreja no estado laico, possibilidades e limites de atuação. O Jean, ele é egresso também do curso de teologia, da pós-graduação em teologia e Bíblia, do curso da UBRA, né? E é bem interessante, né? Eu esqueci de mencionar, o doutor Ricardo Ritt já foi reitor da UBRA e agora ele é professor também da instituição. Tá? E nós concluímos, né, esse nono simpósio com uma palestra do Dr. Klaus Schwambach, Resistência à Autoridade, Possibilidades e Limites, né? O professor Klaus Schwambach é de São Bento. Importante, então, nós fazermos alguns destaques, né, daquilo que nos interessa, e esses destaques querem ajudar você a se decidir a participar desse simpósio. Então, vamos lá. O primeiro destaque que eu quero fazer é o lançamento do livro do 8º simpósio. Quem vai lançar esse livro, quem produz esse livro é a editora Concórdia, você vai poder comprá-lo na sequência, tá? Aí você tem a capa dele, O Deus da Ira e o Deus do Amor, Leia Evangelho em Lutero. Tá? Vocês têm uma playlist das palestras, né? E eu quero apresentar para vocês então o sumário desse livro, que vai ser lançado no dia 4/7, na terça-feira. Né? A apresentação é do professor responsável pelo simpósio, professor Paulo Willibus, e aí nós temos as palestras que foram dadas lá, do pastor Silvio Ferreira da Silva, Leia Evangelho em Escritos Exegéticos do Antigo Testamento, professor Dr. Gerson Luiz Linden, Leia Evangelho em Escritos Exegéticos do Novo Testamento, tá? Professor Wilson Scholz falou em Leia Evangelho nos Catecismos de Lutero. Professor John Pless, dos Estados Unidos, tratou da confissão e absolvição, Leia Evangelho em ação, certo? E concluindo, nós temos mais 2 textos, um deles escrito por mim mesmo, Leia Evangelho na Fórmula de Concórdia, a recepção da teologia de Lutero, e um outro professor dos Estados Unidos, professor Joel Okamoto, Leia Evangelho na história posterior do luteranismo. Tá? Esses vídeos estão disponíveis numa playlist na internet. Se vocês clicarem, vocês vão perceber essa playlist, eu vou compartilhar com vocês. Né? Ela está disponível também, o link está aí. Vocês poderão assistir todas as palestras do 8º simpósio que ocorreu há 3 anos. Tá? Aqui vocês têm elas, que facilitam a vida de vocês, certo? Então, isso é importante, né, para vocês poderem, então, já se apropriarem de como a coisa funciona, né? Observando o que aconteceu no simpósio anterior, no 8º, certo? Vamos adiante. Vamos falar agora, então, um pouco dos palestrantes envolvidos. E o primeiro dele é o professor Dr. Joel Biermann. Tá? Joel Biermann é um professor em St. Louis, professor na área da sistemática, certo? E ele vai falar sobre Lutero e os 2 regimentos, distinção e relação, na manhã da quarta-feira, do dia 5. E ele tem uma produção bem interessante que vocês podem já se antecipar, dar uma olhada. Vou destacar aqui, lembrando sempre que esses materiais estão disponíveis no YouTube, tá? Eu vou aqui mostrar, por exemplo, a primeira bibliografia que eu destaco dele é uma entrevista que ele deu recentemente a um programa chamado Sob a Figueira, né? Sobre a árvore da figueira,
né, que é um podcast do Concórdia Seminário de St. Louis. Tá? Esse é ele, tá? Vocês podem vê-lo, né? O Birman está aqui. Uma coisa interessante que eu quero destacar, vocês têm aqui legendas, tá? Legendas, vocês podem ativar as legendas, vocês podem vir aqui em detalhes e escolher a geração das legendas. E, no caso aqui, o áudio, o vídeo é em inglês. Vocês podem optar aqui por português e poderão assistir o vídeo, né, com essa produção. E aí já vão conhecer um pouquinho do como pensa e como o nosso palestrante se posiciona em alguns assuntos. Ele também tem uma bibliografia interessante no sentido de nos proporcionar mais conhecimento de causa. Eu aqui agora clico num artigo que foi traduzido por um ex-aluno do seminário, né? O professor Birman tratou de um tópico não mais casados, mas ainda comprometidos, que está na revista Igreja Luterana, tá? Lembro de novo, esses links todos estão disponíveis na descrição do vídeo abaixo. Se vocês clicarem aqui no PDF, vocês vão ter acesso então à bibliografia, tá? O artigo em si. É gratuito também. Não mais casados, mas ainda comprometidos. O papel da igreja face à decrescente influência cristã. Tá? Isso é bem pós-moderno. É um belo exercício acadêmico. Tá? E eu concluo da bibliografia ou da produção bibliográfica do professor Birman, chamando a atenção para uma série, né, um playlist aqui, para poder participar dessa, digamos assim, também conhecer um pouquinho mais como ele pensa, certo? Então, nós temos aqui a Ética Luterana, pelo Joel Birman, é um resumo da tese do doutorado dele, e vocês vão clicar e vão poder se beneficiar, então, dessa informação aqui, certo? Então, aqui tem uma série de vídeos que vocês vão poder ver. Use o mesmo critério, né, de colocar a legenda automática em português e vão poder assistir, certo? Ok? Esse era o Birman, eu destaco, né, aqui estão os áudios. Vamos para agora para o segundo palestrante, que ocorre no dia 5, né, o pastor Alan First, egresso do curso de Teologia da graduação presencial, depois ele fez após em Teologia e Ministério Pastoral, tá, em 2016. Ele está no doutorado nos Estados Unidos, né, lá em St. Louis, né, conhece bem o professor Birman, e ele vai falar sobre Lutero referente à relação do cidadão e da igreja com o governo, tá? Nós temos alguma bibliografia do Alan, tá, que eu acho que é importante a gente conhecer ele um pouco mais, tá? Então o Alan tem alguns artigos, ele traduziu um artigo da revista também na Igreja Luterana, do Charles Allen e do Joel Birman, né? Ele foi o tradutor. Por que dois tipos de justiça? Tá? Aqui mesmo o esquema, cliquem aqui, vocês vão poder acessar o arquivo, certo? Né? Todo ele disponível. Isso é importante para poderem então conhecer. No caso, no fundo, nós estamos conhecendo o Birman ainda através da tradução do Alan. Tá? Mas o Alan tem mais produções, e eu quero destacar algumas aqui. Tá? Ele produziu um artigo, Confissando Cristo após a morte de Deus, né? Também, então, é uma reflexão pós-moderna, né? Depois do pós-modernismo, tá? Está aqui disponível para a gente ler na Igreja Luterana. Destacando que você terá acesso a esses links na descrição desse vídeo. Tá? O Alan tem um podcast, né, chamado de Teologia 18, tá? Já tive a oportunidade de participar. Tá? E aqui vocês podem acessar também uma série de entrevistas que ele fez, são áudios, né? Temos professores nossos e assim por diante. Tá? Né? Política e fé cristã e assim por diante. Vocês podem acessar e assistir também ou escutar os áudios, certo? E eu concluo aqui o Alan com um vídeo. Ele também tem uma página no YouTube, tá? Vocês podem acessar o YouTube dele, tá?
e podem se beneficiar então, né, da produção dele como teólogo, né, e vai nos ajudar na caminhada. O Alan também teve uma oportunidade de fazer um podcast, né? Deixa eu passar o anúncio aqui. Um podcast com o professor Birman, onde eles conversaram sobre alguns assuntos. O cristão, aqui está o Alan, aqui está o Birman, né? Provavelmente isso foi feito no gabinete de estudos do Alan nos Estados Unidos, tá? O Birman está aqui ao lado, tá? E você tem então um tópico, o envolvimento do cristão na sociedade, e temos um segundo vídeo do Alan, onde ele fala sobre pensando também com uma conversa com o Birman, né, pensando sobre guerra como um cristão, tá? Então vocês podem assistir, tá? E aqui tem legenda em português, né? O Alan já nos fez o serviço de traduzir isso em português, certo? Então assim nós conhecemos um pouquinho do Alan, que vai ser um palestrante e que vai estar conosco, né, nessa caminhada. Vamos para o seguinte, o Alan Breda. O Alan Breda é um egresso também do curso de Teologia da UBRA. Ele também tem pós em Teologia e Ministério Pastoral em 2019, tá? Aliás, desculpe, 2021, tá? Recém-formado, e é pastor em Porto Alegre. Ele tem um artigo, né, um trabalho de conclusão da pós que ele fez, e é interessante a gente olhar ele, né? A produção dele é sobre Cristo como mensageiro, identidade e teologia do anjo do Senhor, né? No caso, o relato do Antigo Testamento. Tá? O Alan produziu, aqui nós temos o artigo, tá? A mesma coisa, clique aqui e você vai acessar então a produção do Alan. Okay? Então você conhece um pouquinho do pensamento do Alan, das ênfases, né? O Alan, ele vai ter uma palestra sobre a autoridade como repressora do mal em Lutero e hoje, tá? Eu destaco que o Alan, além de teologia, ele também tem direito, certo? E isso é interessante para a gente poder ter um filtro de um palestrante, então, com uma formação posterior, fora do ambiente teológico. Na quinta de manhã, tá, nós vamos ouvir o ex-reitor da UBRA e professor da UBRA, né? Inclusive ele leciona algumas disciplinas do curso de Teologia também, Cultura Religiosa especialmente. O Dr. Ricardo Ritt é uma autoridade em Lutero, e ele vai falar sobre o governo como promotor de justiça social e econômica em Lutero e hoje, certo? E ele tem uma produção também significativa que vale destacar, tá? Ele tem, por exemplo, publicado pela revista da Unicinos, a Reforma Protestante para além do Triunfalismo, tá? Destaco esse artigo. Ele tem no site da Igreja de Confissão um pequeno artigo sobre as contribuições de Lutero para a economia e a ética e a sociedade, certo? E um último destaque que são participações dele, por exemplo, numa conversa dos 500 anos da Reforma na Ubra TV, né? Aqui temos um outro participante, mas o professor Ricardo está aqui também. Deixa eu procurar ele aqui. Ele participa desse programa. Aqui está o professor Ricardo. Tá? Então é importante você, se quiser assistir e ver, tá? Conhecer um pouquinho mais como o professor Ricardo pensa, sempre é bom e útil, tá? E uma última bibliografia dele, tá? Uma outra participação numa igreja luterana de Porto Alegre, na Concórdia, né? Uma participação online, né? Sobre peste, onde Lutero conviveu com a peste, muito semelhante ao que nós convivemos recentemente, com os dilemas que a gente teve, né? E a peste de 1527 e a vida cristã. Então o professor Ricardo resgata historicamente como Lutero se envolveu na ação social e como ele ajudou as pessoas que precisavam naquele contexto. Tá? Então são as bibliografias pertinentes do professor Ricardo.
que são úteis para a gente poder conhecê-lo melhor. O próximo, palestrante, a Igreja num Estado Laico, possibilidades e limite de atuação, do advogado Jean Marques Regina, né? O Jean é formado em Direito, ele tem a pós em Teologia e Bíblia, tá? Pela UBRA, né? Ele foi nosso aluno, tá? E ele então tem um viés, uma análise bem interessante. Ele tem uma produção muito significativa nessa área, tá? Ele tem ajudado as igrejas muito, né? Então nós temos aqui, juntamente com o seu amigo Tiago Vieira, que também foi nosso egresso, tá? Os dois têm participações em vídeos e programas, né? Sobre política e liberdade religiosa. Aqui vocês têm o Tiago e o Jean Regina conversando sobre liberdade religiosa, tá? Nós temos também uma outra produção dele que é um outro vídeo sobre igreja protegida, né? Casos práticos de direito religioso, né? Ele seu, né, o Jean falando sobre direito religioso. Também é importante a gente ter isso como referência. E nós temos o site dele, juntamente com o seu colega Tiago, né, que são muito úteis na nossa caminhada acadêmica, né, o Vieira e o Regina, né, aqui nós temos então o site dele, se vocês quiserem assistir e ver mais detalhes, tá? E eu destaco a última produção bibliográfica, são os livros deles, do Tiago e do Jean, que nós encontramos na Amazon, né? Então as avaliações deles são muito positivas, né? Direito religioso, terceira edição, laicidade colaborativa brasileira, tá? Então, dentro do assunto que ele vai trazer para nós, tá? O assunto dele é a igreja num estado laico, tá? Sem dúvida tem uma boa bibliografia, tá? O último palestrante é o professor Klaus Schwambach, da Faculdade Luterana de Teologia, tá? O Klaus é colega na Comissão Obras de Lutero, juntamente com o professor Ricardo Ritt e o professor Paulo Willibus. Nós estamos juntos aqui nessa caminhada da edição brasileira das Obras de Lutero, né? O professor Klaus vai nos trazer a palestra Resistência à Autoridade, Possibilidades e Limites em Lutero e Hoje, tá? E é interessante, eu destaquei aqui bibliografias da produção dele, chama atenção para um tópico, né, que ele produziu, uma conversa que ele teve com alguém, né, sobre igreja em movimento, tá? Vale a pena assistir o vídeo, tá bem interessante essa conversa que ele tem aqui. E se vocês quiserem mais detalhes sobre a produção dele, sugiro que vocês consultem a revista Vox Scripturae da Faculdade Luterana de São Bento, onde nós temos os artigos onde ele tem uma produção vastíssima. O professor Klaus é um exímio escritor, tá? Então, ele nos ajuda muito a refletir numa perspectiva mais escatológica luterana, né, e assim por diante, tá? Então, vocês têm aqui então belos desafios pela frente ao conhecerem esses palestrantes todos, tá? Vamos voltar então a alguns destaques, né? E aqui agora eu estou destacando cursos que nós ofertamos na UBRA. E acho que é interessante você saber que nós temos opções, né? Nós temos um curso sobre a vida de Martinho Lutero, ele é gratuito, tá? Você pode se inscrever, tá? Eu lembro que o link vai estar abaixo desse vídeo, tá? São 10 horas. Nós temos um segundo curso sobre Lutero e o Comentário de João, 14 a 16, também é gratuito, são 20 horas, tá? E nós temos uma terceira opção, Lutero confessa sua fé, estudos nos artigos de Malcalde, né? Então são produções, são cursos de extensões da UBRA, facilitando a caminhada de vocês na teologia, tá? Eu quero me colocar à disposição de vocês, tá? Vocês têm aqui meus contatos também,
Esses dados vão estar na descrição desse vídeo, tá? Vocês têm acesso ao meu e-mail para tirar dúvidas. Vocês podem consultar as páginas sociais do curso, tá? Para poderem, digamos assim, se beneficiar dessa caminhada, certo? A Ubra faz 50 anos e nesses 50 anos de Ubra, né, nós temos a alegria, então, de ofertar essa parceria com o Seminário Concórdia, que faz 120 anos. O Seminário Concórdia é uma das faculdades de teologia do Brasil mais velhas, tá? Desde 1903, certo? E nós estamos fazendo, então, 120 anos. E a gente dá graças a Deus, então, por ter, então, a Elbra e a Elbe nos empurrando para uma caminhada acadêmica com seriedade, né, através dos nossos cursos, né? Do curso de teologia da UBRA, do curso de teologia do Seminário Concórdia, tá? Para podermos, então, nessa parceria, ofertar esse curso de extensão para você, aluno da teologia da UBRA, né, a um custo diferenciado, a uma carga horária de atividades complementares, né, sem falar no conhecimento que vocês vão ter ao se beneficiarem e assistirem o simpósio, tá? Maiores informações, entre em contato que a gente vai poder conversar mais, certo? Obrigado por terem assistido o vídeo. Eu acho que ele é importante para vocês, né, se aprimorarem e terem, então, informações para valorizarem essa parceria entre o Seminário Concórdia e o curso de Teologia da UBRA. Obrigado e até qualquer momento.